comum a gente ouvir histórias de pessoas que estavam saindo de um comércio ou chegando em casa e foram abordadas por bandidos. Mais do que levar os pertences, o interesse é forçar a vítima a sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou realizar compras no cartão de crédito. Esse tipo de crime, conhecido como sequestro relâmpago, assusta pessoas no Brasil inteiro. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, foram notificados em 2017 68 casos contra 42 no ano anterior. Como se prevenir? O que fazer para ter mais segurança? Como este crime é punido? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previsão legal. Aqui no estúdio eu converso com Carolina Costa Ferreira, advogada da área de Direito Penal, e com Paulo Renato Faião, delegado adjunto da Delegacia de Repressão a Sequestros do Distrito Federal. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Carolina, se fala muito em sequestro relâmpago. Eu gostaria que a senhora começasse dizendo o que caracteriza esse tipo de crime. O sequestro relâmpago, na verdade, é uma terminologia do senso comum para qualificar o que nós chamamos de extorsão qualificada. Em 2009, houve uma alteração legislativa no artigo 158 do Código Penal, incluindo o parágrafo 3º, que estabelece aí a extorsão quando se tem uma restrição da liberdade da vítima por um pequeno período de tempo para a obtenção dessa vantagem. E há uma diferença singela entre os crimes de furto, de roubo, de extorsão, e aí veio a extorsão qualificada, que seria a extorsão comumente chamada de sequestro relâmpago. Doutor Faião, existe um perfil das vítimas? É possível saber quem é mais sujeito a sofrer um tipo de crime como esse? Geralmente são pessoas desacompanhadas, né? Mulheres, no momento do embarque ou do desembarque do veículo, ou pessoas que estão distraídas no interior do veículo. Hoje você vê muitas pessoas distraídas no smartphone ali, e é um momento que o autor ele encontra uma oportunidade, uma janela de oportunidade que ele encontra para praticar o crime. E como é a sensação de quem viveu na pele a violência de um sequestro relâmpago? Nós vamos saber isso com a Sirlene Medeiros, que já passou por essa situação e veio até aqui dividir essa experiência conosco. Sirlene, muito obrigada por vir até aqui compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu na época. Eram 3 horas da tarde, quando eu fui abordada por 3 pessoas, os 3 armados. Me abordaram e me colocaram no banco de trás do veículo, e os 2 na frente e uma mulher comigo no banco de trás. E nisso nós andamos muitos quilômetros, eu no banco de trás, os 3 armados em cima de mim, com muita... me ameaçando o tempo todo, ameaçando de morte, enfim, um momento bem traumático. E você conseguiu manter a calma? Eu consegui, graças a Deus. Então eu ficava bem tranquila, parece-me até que eu nem estava nessa situação, parece que era uma outra pessoa que estava nessa situação. Obrigada, Sirlene. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Ok. Doutor Faião, a Sirlene fez o que a polícia recomenda, não é mesmo? Tem que tentar manter a calma. Está numa situação dessa, atender às exigências, manter a calma, que satisfeita ali as exigências do executor, a probabilidade da vítima ser libertada ela é altíssima. Ela foi sequestrada às 3 horas da tarde. Quer dizer, não existe hora para esse tipo de crime, né? Não existe hora. Existem muitos casos de abordagens em áreas centrais, áreas muito movimentadas. É aquele momento de distração da vítima que cria aí essa oportunidade para que seja feita essa abordagem. Agora, doutora Carolina, a Sirlene ficou em poder dos bandidos por cerca de 3 horas, 3 horas e meia. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo aí para se caracterizar o que a gente chama comumente de sequestro relâmpago? Não, o Código Penal não estabelece nenhum período mínimo ou máximo para a concretização da extorsão. O que acontece é realmente como a Sirlene relatou, a ideia da ameaça, então deve-se concretizar essa ameaça, a restrição da liberdade, então ela foi retirada de um local, foi colocada num carro e aí assim houve a realização da extorsão e a obtenção do patrimônio. Bom, e a Lei 11.923 de 2009, como a gente adiantou aqui, enquadra o sequestro relâmpago entre as hipóteses do crime de extorsão. A penalidade por esse crime é de prisão de 6 a 12 anos, além de multa. Vamos conferir na reportagem. O músico tinha saído de casa para comprar um lanche. Quando voltava para o estacionamento para buscar o carro, foi surpreendido por 2 homens armados. Os criminosos obrigaram o rapaz a ir para o banco de trás. O tempo inteiro dizendo que iam me matar.
E uma coisa que eu não esqueço nunca é que falavam que iam me matar me colocando dentro de pneus e colocando fogo no pneu. Foram 3 horas de pânico. Depois de passar por vários locais, o Rodolfo foi deixado em uma região de mata, a 30 quilômetros do local de onde foi levado pelos criminosos. Esse crime é comum nas grandes cidades e popularmente conhecido como sequestro relâmpago. Mas, dependendo da forma como os criminosos agem, podem ocorrer crimes diferentes. O roubo com restrição de liberdade. A restrição de liberdade é apenas para proteger o roubo, o produto do roubo ou mesmo o autor. O sequestro relâmpago tem a restrição de liberdade como condição para conseguir o resultado do crime, e o sequestro comum é a restrição de liberdade com um pedido de recompensa a posteriori. Doutora Carolina, o que mudou na prática com essa lei? Já que o sequestro passou a ser considerado um crime de extorsão, e a penalidade ficou mais branda em relação a outros tipos de sequestro, por exemplo? O que aconteceu foi uma mudança de comportamento entre o crime de roubo e a extorsão como nós conhecíamos, com a modalidade de sequestro relâmpago. Houve a necessidade, então, de se inserir na legislação esse tipo penal mais específico, na verdade, a qualificadora para a extorsão. No momento em que essa discussão foi feita no Legislativo, entendeu-se que a pena deveria ser menor, porque a vítima fica com a liberdade restrita por menos tempo. Então, por isso, houve essa dimensão um pouco menor, um pouco mais reduzida da pena. Doutor Faian, qual que é a diferença aí entre extorsão e roubo, como a gente está falando aqui? O fator mais fácil de você fazer essa diferenciação é a prescindibilidade ou não da participação ativa da vítima, né? No roubo, há subtração mediante violência ou grave ameaça, independente da participação da vítima. Já na extorsão, o autor, para ele obter a vantagem que ele está exigindo mediante violência ou grave ameaça, ele tem necessidade de uma participação ativa da vítima. Ou seja, ele tem necessidade que a vítima, por exemplo, forneça a senha de um cofre ou a senha do cartão bancário dele para que ele possa obter essa vantagem. Essa é a diferença básica entre o tipo do roubo e da extorsão. Agora, se acontece, por exemplo, durante um sequestro relâmpago da vítima ser machucada ou até vir a óbito em decorrente dessa ação, aí muda o tipo penal que é enquadrado o bandido? Na verdade, o tipo penal ele continua o mesmo, né? Mas vai haver o parágrafo 3º, ele informa que se houver lesão grave ou morte, vão ser aplicadas as penas do crime de extorsão mediante sequestro, né? No caso de lesão grave, vai de 16 a 24 anos, no caso de morte, de 24 a 30 anos. E ainda tem um entendimento, na verdade, que é majoritário, é que no caso a extorsão qualificada pela restrição da liberdade com resultado morte seria também crime hediondo. Isso é uma discussão que houve na jurisprudência, né, entre os doutrinadores, e o que vem predominando é esse entendimento. E faz diferença, doutora Carolina? Porque muitas vezes os bandidos querem que a pessoa apenas saque dinheiro ou faça compra e outras vezes levam o carro da pessoa depois. Faz diferença? Faz diferença no sentido de que a lesão ao patrimônio para a vítima pode ser maior ou menor, né? E, além disso, toda a carga psicológica que a vítima sofre quando tem o seu veículo subtraído também. A ideia da restrição de liberdade fica mais materializada com a subtração do veículo. Nós recebemos alguns vídeos com perguntas sobre este tema. Vamos conferir o primeiro deles. Pode rodar aqui. Eu sou o Juliano Wade, de Capitão de Campos, Piauí, e eu gostaria de saber se a instituição financeira ela pode ser punida de alguma forma por não prestar um suporte de segurança à pessoa vítima de sequestro relâmpago, quando a mesma é obrigada a fazer um saque contra a sua vontade. Doutora Carolina, o que dizer para o Juliano? É necessário que se verifique, no caso concreto, se pelo registro das câmeras de TV houve a possibilidade de concretização, de comprovação de que essa pessoa estava sob ameaça. Porque muitas vezes a vítima ela vai para o caixa eletrônico, mas não necessariamente ela vai acompanhada da pessoa. A pessoa fica aguardando do lado de fora, ou não se tem essa comprovação dessa coerção. Se houver a constatação de que a vítima estava sob a influência de alguém e fez o saque contra a sua vontade, é possível a responsabilização no campo civil. Eu não posso dizer, não podemos aplicar aí a responsabilização sob o ponto de vista penal.
Doutor Faião, e que tipo de conselho, que tipo de dica a gente pode dar para as pessoas tentarem evitar um prejuízo maior? Qual é o cuidado? Um dos conselhos que a gente sempre dá é evitar andar com uma quantidade grande de cartões bancários. Existem pessoas que carregam na carteira várias bandeiras de cartões bancários e isso é algo que aguça ali o autor no momento que ele está praticando o crime. Então, ele vai tentar fazer extorsão em cada um dos cartões bancários. Outro ponto é evitar falar sobre coisas ou valores que você tem dentro de casa. Às vezes a pessoa numa situação de nervosismo ou querendo pôr um termo ali naquela situação, acaba inclusive falando, não, vamos lá em casa que eu tenho mais valores, enfim, tenho joias, e aí o crime acaba até evoluindo para um roubo à residência, enfim, tendo um final mais complicado. E o caso, por exemplo, a pessoa foi forçada ali a descer no caixa eletrônico. Ela digitar a senha errado. Existe até uma lenda urbana que diz que se digitar a senha ao contrário, dispara algum alarme. Isso é verdade ou não? Não. Você está sob o jugo ali do executor, obedeça às exigências. Hoje os bancos já possuem sistemas, por exemplo, a partir de determinado horário, os saques eles ficam muito restritos, enfim. Então, cumpra as exigências. Isso tudo pode evitar aí um final trágico. Bom, vamos chamar a Sirlene mais uma vez aqui. Sirlene, no seu caso, eles rodaram com você, além de fazer ameaças, eles pegaram seus cartões de crédito. O que aconteceu? Então, eles me pegaram, né, isso às 3 da tarde, rodaram muito tempo comigo, levaram minha bolsa, aliança, todos os meus pertences mesmo, né? E andaram comigo, depois pararam o carro, me colocaram dentro do porta-mala e aí nisso eles já me encapuçaram e continuaram rodando comigo e eles puxavam muito o freio de mão para poder, acho que de me desnortear, né? E andamos vários quilômetros assim e eu dentro do porta-mala encapuçada. E depois que eles te soltaram, eles levaram seu carro? Sim, aí levaram o carro e me deixaram sem os pertences, sem nada, e me deixaram dentro de uma fazenda próximo aqui a Taguatinga. Né? E você conseguiu reaver seu carro depois? Sim, na madrugada, gente, quando eu cheguei em casa, depois do fato, eu cheguei em casa, aí na madrugada do dia seguinte me ligaram, a gente fez a denúncia e tudo, na manhã seguinte, na madrugada seguinte, eles reaveram o carro, sim. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente conversa sobre sequestro relâmpago. Aqui no estúdio, eu recebo Paulo Renato Faião, delegado adjunto da Delegacia de Repressão a Sequestros do Distrito Federal, e Carolina Costa Ferreira, advogada da área de Direito Penal. Quem também participa do programa é a Sirlene Medeiros, que foi vítima de um sequestro relâmpago. Sirlene, nós terminamos o primeiro bloco falando do prejuízo financeiro. Mas e o prejuízo emocional? O que isso te causou ter sido vítima desse crime? O emocional é o que fala mais alto. Porque os bens materiais a gente recupera, mas o emocional a gente também recupera, só que esse leva mais tempo, né? Então hoje a minha vida, assim, leva uma vida normal, mas eu sempre com aquele medo, com aquele receio, não gosto que chegue ninguém muito perto de mim. Quando chega eu já fico conectada, já fico ligada, assim, se pode ser alguém que já queira me abordar novamente. E com quem eu ando, as pessoas sempre me lembram do fato, né? Falam, não fiquem dentro de carro, não dê muita informação, olha para um lado, olha para o outro. Então, assim, acabou eu ficando meio que marcada para alertar as pessoas que estão comigo. Mas com isso, você ajuda a evitar alguns crimes também, né? Você passa o conselho para as pessoas, né? Com certeza, constantemente. Obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Doutor Faião, é exatamente isso, né? A pessoa acaba ficando muito assustada também, né? É um crime que gera algo para a vida inteira, né? Das pessoas. A gente está acostumado a lidar com essas vítimas, a gente vê que é um trauma muito grande. Você às vezes passa 2, 3 horas sendo subjugada, né?
com um revólver apontado para sua cabeça, ou uma pistola, enfim. Às vezes são feitas amarras, as pessoas às vezes são despidas, ainda que não haja violência sexual, é uma agressão muito grande. É um crime que deixa muitas marcas. Bom, e uma categoria que também tem sofrido com esse tipo de crime é a dos motoristas de aplicativos. E nós temos uma pergunta sobre isso. Pode rodar aqui. Meu nome é Rayane, sou de Paracatu, Minas Gerais, e eu gostaria de saber, quando o motorista profissional sofre um sequestro relâmpago, a empresa para a qual ele trabalha pode ser responsabilizada? Doutora Carolina. Nesse caso, as empresas, os aplicativos têm utilizado algumas medidas de segurança para controlar esse tipo de prática. Não há uma responsabilização sob o ponto de vista criminal ou sob o ponto de vista civil direta em relação a isso. Na verdade, é um problema de segurança pública, então o responsável pela manutenção da segurança pública seria o Estado. Mas, de qualquer forma, aplicativos têm utilizado mecanismos de segurança como aumento de tarifas, discussão sobre determinados perfis de usuários para alertar os motoristas diante de áreas que mais provável seja a prática de crimes de extorsão. Pois é, doutor Fael, eu queria saber exatamente isso. Como é que um motorista pode se prevenir? Porque a gente sabe que não acontece só com os motoristas de aplicativo, mas também os taxistas são bem sujeitos a isso, né? Perfeito. No caso dos aplicativos, hoje já fica um pouquinho mais fácil, porque a rota que eles estão fazendo já é rastreável, né? A central ela já tem ciência do local onde aquele motorista está atendendo aquela chamada. Eu conversando com alguns motoristas de aplicativo, eles disseram inclusive que algumas empresas disponibilizam uma justificativa para que eles não atendam determinadas chamadas, né, diante de uma situação de perigo, ou seja, chamadas que são feitas em horários, em locais que tem uma violência seja mais conflagrada, eles podem recusar e justificar esse não atendimento ao cliente por conta da sua segurança. Isso vale também para os taxistas, doutor Fael? Como eles já não vão ter esse rastreamento, digamos, via aplicativo, o que a gente sempre aconselha é manter contato com a central, para que a central saiba qual que é o percurso que aquele motorista está fazendo e, eventualmente, até com colegas que estejam trabalhando ali no mesmo horário, para que eles fiquem atentos. Bom, e no Brasil é proibido fabricar, vender ou importar brinquedos que sejam réplicas ou simulacros de armas de fogo. Mas mesmo assim, muitas circulam no mercado negro e são usadas no cometimento de crimes. E um dos nossos telespectadores tem uma dúvida sobre isso. Vamos ver aqui. Olá, sou Rafael Câmara de Santo Antônio de Pádua, estado do Rio. Se a pessoa comete um sequestro relâmpago com uma arma falsa, a punição é diferente? Doutora Carolina, faz diferença ou o que vale é a ameaça? Não faz diferença. O que vale é a ameaça. O que vale é o sentimento da vítima diante daquela ameaça. A vítima, no momento da prática da extorsão, ela não tem a possibilidade de reconhecer se aquela arma é real ou arma de brinquedo. Então, a jurisprudência recentemente tem entendido que, para a prática do crime de extorsão, não importa se a arma é real ou se a arma é de brinquedo. Bom, nós vamos chamar novamente a Sirlene para conversar um pouquinho aqui com a gente. Sirlene, no seu caso, você ficou sob a mira de arma, você contou já que os 3 estavam armados, eles aparentavam calma ou em algum momento você achou que eles poderiam atirar? Eu realmente estava bem tranquila, né? Eu não sei porquê, mas na situação eu consegui me manter calma e fazia as coisas que eles me mandavam, mas eu não tinha como conversar com eles, porque eles não deixavam, né? Me mantinham o tempo todo calada e falando que se eu falasse alguma coisa, se eu olhasse para eles, que eles atirariam em mim. Então eu não tive a oportunidade de pedir, de querer sair daquela situação, porque foi o tempo todo eles me mantendo assim de boca calada e depois eu encapuçada não tinha como nem olhar para eles. E os 3 estavam armados? Os 3 armados, o de trás com a arma apontada para minha cabeça. Obrigada, Sirlene. Doutor Fael, a gente já perguntou aqui se existe um perfil das vítimas, mas e dos criminosos? É possível saber quem é mais propenso a esse tipo de crime ou estão todos aí sujeitos? Isso, no início dos anos 2000, você via algumas quadrilhas, algumas associações criminosas que eram especializadas nessa modalidade de crime, que ficou popularmente conhecida como sequestro relâmpago.
Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê ali um criminoso de oportunidade, né? Ele pratica o crime de roubo e vendo a oportunidade de obter uma vantagem maior, ele passa a fazer essas extorsões e encaminhar a vítima para fazer esses saques bancários. Então, não há uma criminalidade organizada, digamos assim, para a prática desse tipo de crime. É um crime, inclusive, que ele vem caindo. Você vê muito roubo com restrição de liberdade, que na prática é um crime muito parecido. Para a vítima, a distinção, na verdade, ele é mais para os operadores do direito, mas para a vítima, os traumas são os mesmos e a aflição é a mesma. E para a gente, quando a gente escuta noticiar, a gente acha que é a mesma coisa também, né? É bom até a gente esclarecer essa diferença. Isso, perfeito. A imprensa ela utiliza muito essa expressão sequestro relâmpago para esses crimes de roubo de veículo com restrição da liberdade da vítima, né? Que realmente é um crime que é muito cometido. Até porque com a dificuldade que se tem hoje com os dispositivos de segurança dos veículos, o criminoso ele já não consegue mais furtar. Esses modelos mais modernos são dificílimos de você praticar o furto. Então, eles têm que utilizar de violência para subtrair aquele veículo, aquele bem. E por isso que foi uma modalidade de crime que cresceu muito. Agora, doutora Carolina, só para a gente entender bem aqui e reforçar, qual que é a diferença aí? Se ele segurou a vítima para poder roubar o carro, se ele segurou a vítima para forçar a sacar o dinheiro, qual que é a diferença para a gente entender melhor? A diferença entre o roubo e a extorsão se dá exatamente, em primeiro lugar, no objetivo, que é a obtenção do patrimônio, no caso do roubo, com o uso de violência, mas no caso da extorsão, há a ideia da ameaça, a ideia da restrição de liberdade, a ideia de um prolongamento da prática desse crime com o objetivo de obter alguma vantagem. Ela pode ser patrimonial, pode ser o dinheiro, pode ser o carro, pode ser alguma outra vantagem que esteja ali envolvida. Bom, nós vamos ao último vídeo que a nossa produção recebeu. Pode mostrar aqui. Eu me chamo Lívia, eu sou da cidade de Manaus e eu gostaria de saber qual a punição para uma pessoa que anuncia um falso sequestro. Bom, doutora Carolina, mudando um pouquinho do tipo de sequestro aqui, um golpe que é bem conhecido é esse tido como falso sequestro. A pessoa liga, anuncia que está com um familiar ou com um amigo, quando não é verdade. Mesmo sendo falso, é crime? Ainda que seja falso, há possibilidade de criminalização a depender, de novo, da reação da vítima. Algumas pessoas já conhecem essa tática dos falsos sequestros, já conseguem reconhecer as características desse falso sequestro e não se sentem ameaçadas. Desligam o celular e desconsideram isso. Aí não há crime. Mas se uma pessoa está em situação de vulnerabilidade, ou uma pessoa ela se sente ali ameaçada e acaba continuando a prática ali do agressor, do sujeito que está praticando o crime, aí eu posso ter, eventualmente, uma extorsão. Doutor Faião, qual é a dica aí para quem recebe um tipo de ligação como essa? A dica que a gente dá é, receber essa ligação, é manter a calma. O mais importante, antes disso, se você me permitir, é para você saber que esses crimes, geralmente, são praticados de presídios, né? São feitas ligações aleatórias para essas pessoas e a vítima, no nervosismo, ela própria acaba passando essas informações, nome de filho, enfim. E a pessoa ludibriada começa a efetuar depósitos bancários ou então abastecer celulares de crédito. A nossa orientação é: desligue o telefone imediatamente, mantenha a calma, desligue o telefone e tente falar com essa pessoa que supostamente está sequestrada. Até porque, se for um caso de sequestro real, esse eventual extorsionário ele vai fazer novo contato. A grande sacada desse crime é manter a vítima presa ao telefone. Mantendo presa ao telefone, ou seja, essa pessoa ela perde o contato com as pessoas que estão ao redor dela e aí acaba ludibriada, acreditando piamente que o seu ente querido está sendo vítima de um crime de sequestro. Aí ela vai acabar caindo no golpe e pagando o que eles querem, né? Perfeito, e isso é muito comum. Bom, nosso programa está chegando ao final. Antes de encerrar, queria chamar a Sirlene uma última vez aqui. Sirlene, você passou a tomar que tipo de cuidado depois que você foi vítima de sequestro relâmpago? Com certeza a gente fica mais precavida, né? A gente fica mais cuidadosa e eu não fico mais dentro de um veículo, né? Eu já não tenho o hábito de ficar mexendo em celular enquanto eu estou parada, porque enquanto eu estou parada eu sempre fico observando se tem alguém ao meu redor, né? E de forma alguma eu
fico mais dentro de um veículo, seja 1 minuto sequer, porque dentro de 1 minuto muita coisa pode acontecer. Bom, muito obrigada por vir partilhar a sua história aqui conosco. Obrigada. E esse cuidado tem que ser tomado, né? Por todo mundo, né, doutor Faião? Exatamente. E um cuidado que eu dirijo especialmente às mulheres, principalmente eu sempre falo isso para minha esposa, é ao se aproximar do veículo, já se aproxime com a chave do veículo em mãos. Né? Muitas mulheres, elas se aproximam do veículo e passam a procurar a bolsa para procurar. Sempre tem um monte de coisa dentro da bolsa, né? Até achar a chave. E aí é uma janela de oportunidade para o agressor se aproximar, aproveitando aquele momento de distração e iniciar a execução do crime. Bom, e com essa dica, o nosso programa de hoje está chegando ao final. Doutora Carolina, doutor Faião, muito obrigada por virem até aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!